Fala galera, aqui quem fala é o professor Felipe Carmelo e nós estamos iniciando mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje, continuando a temática de pensadores importantes para as provas dos vestibulares de uma maneira geral e principalmente o Enem. No último vídeo eu falei sobre os contratualistas Hobbes, Locke e Rousseau, que são pensadores que caem demais na prova do Enem e em outras provas também. Hoje eu falarei sobre Nicolau Maquiavel, esse também que está sempre presente nas provas, seja na Unesp, seja no Enem e outras provas ao redor aí do Brasil. Tá? Então antes de iniciar eu peço para que você se inscreva no canal, você que ainda não está inscrito, curta o vídeo aqui embaixo que me ajuda bastante, ative o sininho e compartilhe com os amigos se achar pertinente. Então o primeiro ponto para entendermos o pensamento de Nicolau Maquiavel é entendermos o contexto em que ele está inserido. Nicolau Maquiavel foi um pensador, foi um filósofo, diplomata, político da cidade de Florença, na Itália. Ele nasceu no ano de 1469 e morreu no ano de 1527. Ou seja, Nicolau Maquiavel também está inserido bem naquele contexto de transição da Baixa Idade Média para o início da Idade Moderna, período em que o sentimento de pertencimento a uma nação começa a florescer até dentro da Itália. Lembrando que a Itália não existia enquanto país, a Itália enquanto país só vai se formar lá no século XIX, a unificação italiana, mas as regiões da Itália também possuíam esse sentimento de pertencimento, e ali dentro de Florença não foi diferente. Aliás, a gente não pode esquecer que Florença, naquele contexto inclusive que Maquiavel está vivendo, foi uma cidade que se destacou demais na atividade comercial e principalmente nas artes. Ali você tinha a família Médici, que governava Florença, a família de banqueiros que financiavam artistas como Leonardo da Vinci, Michelangelo, entre outros. E o Maquiavel ele viveu bem nesse contexto ali em Florença. Ele foi político. Nicolau Maquiavel foi diplomata, ele participou da política, ele trabalhou para a família Médici como político. Tá? Então isso é muito importante vocês entenderem. Maquiavel escreve uma obra intitulada O Príncipe, obra polêmica até os dias de hoje, eu vou explicar o porquê tão polêmica, e ele acabou sendo muito mal compreendido com essa obra. Porque quando Maquiavel escreve essa obra, O Príncipe, qual que era o objetivo dele? Era escrever um manual para os governantes, mas um manual que não fosse nada idealizado. Um manual totalmente real, com base naquilo que ele, Maquiavel, viveu dentro da política. E o Maquiavel ele faz uma crítica a outros pensadores, porque todo mundo teorizava demais. Falava, olha, o governante deve ser assim, o governante deve ser bonzinho, o governante deve ser benevolente, o governante deve ser bom, o governante isso, aquilo. E o Maquiavel ele pega e escreve O Príncipe, é como se ele estivesse querendo dizer, olha, muito bonito essas teorias todas, mas a política não funciona assim. As pessoas não são boazinhas dentro da política. Se você for bonzinho dentro da política, você não vai durar nada ali dentro. Então ele vai, escreve essa obra, O Príncipe. O príncipe, entenda o príncipe como governante, tá? E ele fala, olha, se você quer manter paz dentro do seu reino, dentro do seu governo, ser um bom governante e se manter no poder, você vai ter que fazer isso. Isso, e ele escreve esse manual. Então o Maquiavel ele não apresenta a política como ela deveria ser, e sim como ela é, como ela funcionava, ele viveu a política. E muitas vezes o Maquiavel ele vai mostrar, olha, você vai ter que fazer o mal muitas vezes, mesmo não gostando, mesmo não concordando. É o mal necessário. E isso é muito interessante porque o Maquiavel ele é considerado um dos pais da política moderna porque ele separa a religião da política, a teologia da política. Porque o Maquiavel ele vai afirmar o seguinte, olha, você quer ser cristão, acreditar na paz, na benevolência, sem problema nenhum. Porém, se você for governante, você vai ter que esquecer a sua moral cristã. Deixa a sua moral cristã, esquece ela na hora de governar. Muitas vezes você vai ter que agir contra a sua vontade, fazendo coisas que você julga erradas. Mas você vai ter que fazer enquanto um governante. Então é nesse sentido que o Maquiavel ele acabou se tornando muito polêmico. Porque ele fala umas coisas até pesadas dentro dessa obra, É daqui que vem aquela ideia
que falam que o Maquiavel escreveu, né, mas que ele nunca escreveu, mas que representa, em certo aspecto, o pensamento dessa obra, de que os fins justificam os meios. Apesar do Maquiavel nunca ter escrito ou dito isso, ele representa muito bem. Por quê? Porque para o Maquiavel, você enquanto governante, não importa como você chegou a tal objetivo. O importante é que você chegou. Então o importante é a finalidade. Então se for necessário, por exemplo, matar um inocente para manter a paz e evitar outras mortes depois, mate o inocente. Mesmo que você não goste, você fez alguma coisa ruim, sim, matou o inocente. Mas não importa como, mas o importante é que você conseguiu manter a paz dentro do seu reino. Você matou ele, cessou as confusões. Então, o importante é o objetivo, é a finalidade, e não como você fez isso. Bom, enfim. Então, entendendo isso, eu trouxe aqui algumas frases do Maquiavel que eu retirei da obra O Príncipe, e eu vou falar um pouquinho delas aqui para vocês, vou citar algumas para vocês entenderem muito bem esse pensamento do Maquiavel. Veja bem esse aqui. Tendo o príncipe necessidade de saber usar bem a natureza do animal, deve escolher a raposa e o leão. Pois o leão não sabe se defender das armadilhas e a raposa não sabe se defender da força bruta dos lobos. Portanto, é preciso ser raposa para conhecer as armadilhas e leão para aterrorizar os lobos. O que o Maquiavel está querendo dizer aqui? Se você for encarnar as características aí de animais, seja um pouco de leão e um pouco de raposa. Por quê? O leão, porque você vai precisar da força bruta, às vezes, para aterrorizar os lobos, igual ele diz, né? E você também vai precisar da raposa, porque a raposa é esperta, ela é astuta, para fugir das armadilhas que vão impor sobre você. Então o governante tem que saber usar a força e saber ser esperto, fugir das armadilhas. O leão e a raposa, tá? Então isso é muito interessante. Vou falar outros trechos aqui do Maquiavel, né? Uma das partes mais polêmicas da obra do Maquiavel é quando ele fala da questão de ser amado e temido, que o governante ele deve ser amado ou temido, né? O Maquiavel vai levantar esse questionamento. Aí ele vai fazer uma reflexão, ele vai chegar à conclusão seguinte: olha, se for possível, seja os dois, amado e temido. Porém, se tiver que escolher um, seja temido. E por quê? Porque o Maquiavel vai afirmar o seguinte: olha, as pessoas que dizem que te amam hoje podem, na verdade, dizer isso somente por interesses, ou também podem se voltar contra você amanhã. Então o amor, né, ele fala, e o Maquiavel ele parte desse pressuposto de que as pessoas são egoístas, de que as pessoas não são boas. Então as pessoas são interesseiras, egoístas. Elas vão falar que te amam, vão bater no seu ombro hoje e vão te apunhalar pelas costas amanhã. Então só ser amado é um problema. Só ser amado é um problema. Agora, se você for temido, as pessoas com medo do castigo não vão te trair, ou vão pensar duas vezes antes de aprontar com você, ou tentar te derrubar. Então, se tiver que escolher entre um dos dois, seja temido. Tá bom? E aí vocês vão percebendo, né, tudo isso que o Maquiavel ele vai apontando, né? Olha esse trecho aqui interessante que ele escreve. As injúrias devem ser feitas todas de uma só vez, a fim de que, saboreando-as menos, ofendam menos. E os benefícios devem ser feitos pouco a pouco, a fim de que sejam mais bem saboreados. O que o Maquiavel está querendo dizer aqui? Olha, se você como governante for fazer algo ruim, algo impopular que as pessoas não vão gostar, faça tudo de uma vez. Depois, com o tempo, as pessoas esquecem. Agora, aquelas coisas boas, mantenha-se fazendo aos pouquinhos, para as pessoas sempre olharem, olha, aquele governante está fazendo isso. Gente, isso aqui é uma prática adotada pelos governantes até hoje, né? Pense bem, sabe aquela obra que não acaba nunca, que o político fica lá fazendo, aí chega na época de campanha, ele dá um up de novo na obra, e vai fazendo mais e mais, e não acaba nunca, aí vai até a reeleição, enfim. É isso. Agora, quando ele quer tomar medidas impopulares, ele vai e faz tudo de uma vez, logo no início, depois o povo já esquece, ele começa a fazer coisas boas aos poucos. É o que o Maquiavel está escrevendo aqui. É o que o Maquiavel está querendo dizer aqui para um governante, né? E então, gente, para o Maquiavel, o governante ele não deveria ter medo de parecer ruim.
tá? De parecer impiedoso. Muitas vezes Maquiavel vai falar, você vai ter que castigar alguém. Sabe quando aqueles governantes, isso acontecia muito realmente nesse período, enforcava líder de alguma revolta em praça pública, aqui na história do Brasil aconteceu muito, né? Para tentar acalmar os ânimos, esse tipo de coisa, o Maquiavel vai dizer que muitas vezes é necessário. Você matar uma pessoa, fazer uma pessoa servir de exemplo, mas para acalmar os ânimos, manter a paz e a ordem dentro do seu reino, você vai ter que agir muitas vezes de maneira ruim. Ele fala, olha, sempre que possível é bom ser uma pessoa boa, um governante bom, parecer piedoso. Claro que tudo isso é bom, sempre que possível seja. Agora, muitas vezes você vai ter que agir de maneira completamente contrária a isso, e você vai ter que saber agir. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa um like aqui que me ajuda bastante, e comentários também. Um forte abraço e até a próxima.